Entre a Costa da Caparica e o Cabo Especial, existe um imenso mar de segredos onde criaturas belas e raras nadam, voam e encontram refúgio. Aqui, gigantes marinhos coexistem com seres minúsculos de micromundos. À fauna local, juntam-se viajantes oceânicos, uns e outros envolvidos na luta pela sobrevivência travada diariamente entre predadores e presas. Na escuridão da noite, mares de plâncton microscópico apenas se deixam revelar a olhares mais atentos. Nas profundezas, subsistem ecossistemas frágeis, pouco conhecidos da maioria das pessoas. Pela primeira vez foram filmados alguns dos animais mais extraordinários e esquivos destas paragens, visitantes ocasionais ou residentes nunca antes documentados nesta região. O que os atrai até aqui? O que os motiva a ficar? A Frente Atlântica de Almada é muito mais do que as conhecidas praias que atraem milhares e milhares de visitantes. É uma varanda para um vasto mar pleno de mistérios e segredos. Mar da minha terra, Almada Atlântica. No extremo ocidental da Europa, metade de Portugal continental faz fronteira com o grande Oceano Atlântico. Às portas de Lisboa, a Frente Atlântica de Almada tem uma localização privilegiada, virada para o mar. A cidade da Costa da Caparica é uma referência como local de veraneio há muitas décadas. Os 13 quilómetros de praias de areia branca atraem anualmente milhares de visitantes vindos da região de Lisboa e do mundo inteiro. As águas límpidas, os areais extensos e a envolvente natural única são ótimos motivos para que este litoral se encha de banhistas durante os meses de verão. Os galardões Praias de Ouro e as bandeiras azuis todos os anos hasteadas atestam a qualidade ambiental destas praias. Nas atividades náuticas, o surf domina as preferências dos locais e forasteiros. Apesar da incessante presença humana, estas zonas costeiras e o mar envolvente preservam ainda muitos segredos naturais. Aproveitando a maré vazia, as rolas do mar percorrem os esporões rochosos à procura de pequenos invertebrados. Enquanto aguarda pela subida da maré, este caboz procura manter a pele úmida, escondendo-se no meio dos mexilhões. As marés marcam o ritmo da vida de todos os animais que vivem nesta fronteira. As rolas do mar precisam de acumular reservas antes de empreenderem a longa viagem até ao norte da Europa, onde vão nidificar. Os caranguejos marmoreados saem dos seus esconderijos na expectativa de encontrar algo para comer. Nas fendas onde se abrigam, a concorrência é grande. Para os incautos, o preço pode ser elevado. A constante ondulação fustiga este habitat rochoso, onde a sobrevivência é particularmente difícil. No areal da Fonte da Telha, gaivotas atentas localizaram um cardume junto à praia. Algumas espécies de peixe procuram estas zonas de baixa profundidade para se reproduzirem. Nesta fase de grande concentração, a prioridade não é fugir aos predadores. As aves mal conseguem mergulhar, mas tentam, como podem, apanhar os peixes exaustos ou distraídos. Qualquer captura é um troféu fortemente disputado.
Estes episódios podem durar apenas alguns minutos ou poucas horas, e as gaivotas sabem da urgência desta empreitada. A água salgada que se infiltrou na areia da praia durante a maré cheia começa a escorrer para o mar. Ao longo das 6 horas da vazante, vão-se desenhando formas no fino areal. Nesta zona intertidal, ocorre uma história de vida invulgar. Estas manchas verdes não são algas. A ciência classifica estes pequenos animais invertebrados na classe Aquela. Podem atingir 3 milímetros de comprimento e estão descritos como Synsagitifera roscofensis. Estes seres, semelhantes a vermes achatados, agregam-se aos milhões em colónias e só têm um propósito: exibir à luz solar os milhares de microalgas que transportam no seu interior. Desta forma asseguram que a fotossíntese das algas seja realizada, recebendo em troca oxigênio e açúcares de que necessitam para viver. Em troca, as algas recebem dióxido de carbono, nutrientes e proteção num ambiente muito estável. Ambos os seres beneficiam assim desta estreita relação simbiótica. O recuo das águas na maré vazia apanha de surpresa alguns animais no areal. Esta estrela do mar usa todos os recursos que tem para voltar ao seu elemento natural. O sol e a desidratação podem ser os seus maiores inimigos. 4 vezes ao dia, a mudança de maré revela novos protagonistas na faixa intertidal. Os despojos de uns podem ser a fortuna de outros, e os primeiros a chegar podem reclamar os prémios mais valiosos. Para as aves marinhas, a maré cheia é o momento para descansar e cuidar da plumagem. Há que retirar o excesso de sal das suas penas. Nos dias de mar calmo, as águas cristalinas em redor dos esporões da costa da Caparica parecem aquários. Nas planícies de areia fina, que se assemelham a desertos, vários peixes procuram alimento e refúgio. Os pregados e linguados confiam nos seus disfarces miméticos e a sua camuflagem é quase perfeita. Usam esta capacidade para se esconderem de potenciais predadores, enquanto caçam os pequenos invertebrados que vivem na areia. Cada um usa a sua técnica da forma mais eficaz. Mas a zona de fronteira entre a rocha e a areia é o local de alimentação mais concorrido. Todos os peixes, pequenos e grandes, procuram algo para comer no meio da corrente e da ondulação. Os sargos concentram-se aos milhares e têm boas razões para isso. Nos mantos de mexilhões há pequenos animais que lhes podem proporcionar uma boa refeição. As rochas oferecem inúmeros esconderijos, quer para presas em fuga, quer para predadores que caçam de emboscada. Nesta zona tão agitada, só as algas mais pequenas ou robustas conseguem sobreviver. Após uma demorada postura, este choco patrulha a orla rochosa de um esporão da costa da Caparica. Um animal desatento ou diminuído pode facilmente transformar-se numa refeição. Entre crustáceos e peixes não há preferências. Este cefalópode apenas procura uma oportunidade para lançar o seu abraço mortal. Mas, por ora, não há habitantes distraídos. Este peixe sugador transformou as barbatanas ventrais numa eficiente ventosa, o que lhe permite uma sólida fixação às paredes da sua toca. Nem todas as caçadas são fáceis. O substrato rochoso dos esporões é uma fonte de vida
e os grandes cardumes procuram a sua abundância alimentar e águas bem oxigenadas. Algumas espécies encontram aqui a maternidade ideal para a sua descendência. Como tantos outros, o peixe-porco, que habitualmente gosta de águas mais calmas, é um turista ocasional nestas paragens. No verão, as medusas Catostylus stagi, que nascem no Rio Tejo, migram para o mar empurradas pelas marés, espalhando-se por toda a costa. Eclodem com 3 a 5 milímetros de diâmetro e, em 2 a 3 meses, podem ultrapassar 1 metro de comprimento. Os seus corpos gelatinosos são a base alimentar de muitos animais oceânicos. Fazem parte do megaplâncton e alimentam-se do macro e microplâncton. As águas da Caparica estão repletas de criaturas minúsculas, quase imperceptíveis ao olho humano. Ovos de peixes, larvas de invertebrados e um sem número de outros organismos vivem suspensos na coluna de água, formando o zooplâncton. Muitos destes seres vivos não chegam sequer a ter 1 milímetro de comprimento. Alguns apenas permanecem no plâncton durante a fase larvar por algumas semanas. Depois de uma etapa inicial, à deriva, migram para o fundo marinho e estabelecem-se noutros habitats. Os copépodes são os mais frequentes. Há cerca de 12 mil espécies conhecidas no planeta. Os poliquetas são outro grupo bem representado neste mundo microscópico. Esta fêmea limpa e protege a sua postura. Até larvas minúsculas de peixe vagueiam neste universo. Em breve ganharão tamanho para se tornarem visíveis a olho nu. Neste micromundo nadam também ctenóforos, seres transparentes e gelatinosos. Ao agitarem os seus cílios, produzem reflexos multicores na escuridão. Um espetáculo da natureza que acontece longe do olhar da maioria das pessoas. Com as baixas temperaturas matinais, o ar, junto do mar, arrefece muito, criando cortinas de nevoeiro ao longo das praias. Se o mar da Fonte da Telha está repleto de segredos, este manto espesso de nuvens baixas encobre ainda mais os seus mistérios. Escondido pelo nevoeiro, um grupo de mais de 50 golfinhos de riço aproxima-se da linha de costa. Nunca tinham sido documentados nestas paragens. Nem há registro, em Portugal continental, de um bando com tantos animais juntos. Quando nascem, exibem um tom cinzento escuro, mas com a idade vão acumulando inúmeras cicatrizes brancas, feridas saradas de muitas dentadas, trocadas em interações sociais. Este jovem animal exibe-se com vigor, confronta os mais velhos, desafia os mais novos. Estará à procura de ascender a um lugar mais alto na hierarquia? Destas lutas de poder vão ficando marcas na pele, traços brancos que lhes atestam anos de vida e uma atividade social bastante intensa.
como fantasmas, submergem e rumam ao mar aberto. Pouco ou nada se sabe destas populações de golfinhos de riço em Portugal continental. A brisa da tarde dissipa a neblina. Forte de São Lourenço do Bugio, onde o Tejo se faz ao mar. Os sedimentos trazidos por este grande rio dão origem a uma explosão de vida. Gigantescas manchas de plâncton servem de sustento a milhões de cavalas que se alimentam na corrente. Por vezes, a refeição pode estar perto da superfície, e isso são boas notícias para as aves marinhas. Algum peixe, mais exposto ou debilitado, será uma oportunidade para um almoço fácil. Mas existem outras criaturas que não se deixam capturar com a mesma facilidade. Estes filamentos carregados de células urticantes podem causar queimaduras graves a qualquer ser que se atreva a tocar-lhes. São raras nas águas continentais de Portugal, mas às vezes os ventos e correntes empurram estas caravelas portuguesas para junto da costa. Embora pareça um único organismo, este animal é constituído por uma colónia de indivíduos geneticamente semelhantes, que não vivem de forma independente. 4 tipos de pólipos distintos formam os tentáculos, o estômago, o aparelho reprodutor e o saco de ar que mantém toda a colónia a flutuar. Esta Rhizostoma luteum, de grande porte, com mais de 1,5 metro de comprimento, é uma medusa oceânica que muito poucas vezes foi registada neste território. Apesar de ter locomoção própria, são as correntes marinhas que mais ditam o seu destino. As fortes correntes de maré do rio Tejo arrastam enormes quantidades de animais gelatinosos para o mar. Durante os meses de verão e outono, esta concentração de alimento atrai viajantes oceânicos de grande porte para a frente atlântica de Almada. Esta tartaruga de couro nasceu nas Caraíbas, mas vem aqui deliciar-se com o manancial de medusas. Tem tudo o que precisa para permanecer na zona várias semanas. Sem vento, o mar fica suave e sereno. O maior peixe ósseo dos oceanos, o peixe-lua, é um frequentador assíduo destas águas. A boiar ou deslizando logo abaixo da superfície, procura algo para comer ou até alguma ave que o venha desparasitar. Este exemplar ao largo da Fonte da Telha tem mais de 2 metros de envergadura. Desta vez o oceano que o circunda está vazio. Encontrar alimento no imenso azul pode ser uma tarefa bem difícil. A algumas milhas dali, um bando de ruazes corvineiros revisita um local bem conhecido. Já foram avistados diversas vezes na mesma zona em busca de alimento. É como voltar a um bom restaurante. Hoje o grupo tem 14 elementos, incluindo crias, juvenis e animais de mais idade. Esta espécie é muito dinâmica na integração e separação dos novos elementos nos bandos. 2 grandes machos a rondar os 4 metros dominam as relações sociais do grupo. Os saltos e manobras aéreas são típicos desta espécie. Quando sentem a proximidade do litoral, entram em modo de caça. Estes golfinhos têm uma dieta variada, mas na frente atlântica de Almada têm preferência por tainhas e outro peixe miúdo. Vão permanecer aqui durante vários dias.
Seguindo uma frente térmica que fez subir a temperatura da água até aos 21 graus, este grupo de baleias-piloto navega mais a norte que o habitual. É um avistamento muito raro nestas paragens, pois estes animais preferem águas mais quentes. Sem ameaças e na calmaria da manhã, toda a família parece adormecer à superfície. Disperso por uma vasta área, este bando tem mais de 30 animais. Todo o grupo vai realizando mergulhos cada vez mais profundos, enquanto se dirige lentamente para sul. Este grande macho, com cerca de 6 metros de comprimento, zela pela segurança da família. Com sorte, pode viver mais de 60 anos. As crias podem acompanhar as progenitoras para lá dos 10 anos de idade. Mas o que atrai tantos animais de grande porte a estas águas da costa portuguesa? O que encontram de tão apetecível nesta região para permanecerem aqui dias ou semanas? Este segredo começa a ser revelado ao largo da Fonte da Telha, onde, sobre uma vasta planície submarina, se rasga um vale profundo. Com a ajuda do rover, da estrutura de missão para a extensão da plataforma continental portuguesa, foi possível explorar este abismo desconhecido. Fazendo uso da moderna tecnologia de sondas e side scanners, o Instituto Hidrográfico conseguiu desenhar todo o relevo do Canhão de Lisboa em 2014 e 2015. Há vários troços deste enorme desfiladeiro que apresentam paredes verticais com dezenas de metros de altura. Com cerca de 37 km de extensão, este abismo atinge 700 metros de profundidade ao largo da Praia do Meco. Nas profundezas, peixes, crustáceos e outros invertebrados de aparência exótica vivem escondidos na escuridão, resistindo às enormes pressões. As águas frias e as diversas correntes neste vale proporcionam um grande afloramento de nutrientes, base da cadeia alimentar deste ecossistema. Sabe-se muito pouco sobre estes seres que vivem em regiões abissais a escassos quilómetros da costa da Almada. À superfície, a algazarra de aves marinhas é sinónimo de comida. Um cardume de peixe-agulha nada de forma coordenada. Mais do que usar a velocidade, estes peixes necessitam de executar manobras de diversão para escapar aos predadores. Sincronizados, movem-se como um corpo único. Cada espécie coloca em prática as suas técnicas de combate. As aves capturam os peixes que nadam na orla da formação ou que ficam feridos nos ataques. Este alvoroço pode durar alguns minutos. Todos sentem a necessidade de serem rápidos e eficazes. As pardelas, as gaivotas e os alcatrazes são as aves mais numerosas neste frenesim alimentar. Atentas, as aves controlam os movimentos dos cardumes. Satisfeita, esta pardela de Barreto pode voltar a comer apenas daqui a alguns dias. Os sobreviventes do confronto escondem-se no imenso azul. Muitas destas aves nidificam a milhares de quilómetros. Algumas no hemisfério sul, como a pardela de Barreto. Mas toda esta vida marinha é vulnerável e está sujeita a ameaças que não fazem parte do mundo natural. Todos os anos chegam ao mar toneladas de lixo, na sua maioria plástico.
Até as atividades humanas mais inocentes podem resultar em inesperado lixo marinho. Empurrados pelas correntes e pelo vento, estes balões viajarão sem destino pelo oceano e demorarão centenas de anos a desaparecer. A festa em terra pode terminar em drama no mar. A poucos metros dos areais da Fonte da Telha existem vários afloramentos rochosos submersos. São extensões de pedra que variam entre os 12 e os 40 metros de profundidade. Neste local, grande parte da fauna e flora está ancorada na rocha. Várias espécies de corais moles podem agregar colónias com centenas de pólipos. Com mini tentáculos capturam o plâncton que passa a cada maré. Há centenas de espécies de invertebrados a viver escondidos neste ambiente. Crescendo 3 a 5 centímetros por ano, há gorgónias com mais de uma década nestes fundos da Fonte da Telha. Os animais noturnos permanecem abrigados nas tocas, aguardando o turno da noite. Mas nem sempre o Atlântico é plácido e generoso. Quando as baixas pressões se aproximam da costa, o mar transforma-se num sobressalto para todos. As ondas que vemos viajaram milhares de quilómetros até chegarem a esta costa. A condição física é levada ao limite e os mais debilitados podem não resistir ao temporal. A turbulência pode durar vários dias. Os esporões, outrora tranquilos, são agora uma tormenta para os que resistem. Até os engenhos criados pelo homem, por vezes, sucumbem às tempestades. Desta vez, este navio teve sorte e foi resgatado sem grandes danos, mas o final nem sempre é feliz. Uma jovem fêmea de golfinho riscado sucumbiu às adversidades a milhas da costa. Na manhã seguinte, viajantes oceânicos já detectaram um corpo em decomposição. Os odores e fluidos do cetáceo propagaram-se por quilómetros no vasto oceano. As longas barbatanas peitorais dos tubarões azuis, aperfeiçoadas durante milhares de anos de evolução, estão bem adaptadas para vencer grandes distâncias a planar em busca de alimento. Esta fêmea, com cerca de 2,5 metros de comprimento, revela inúmeras cicatrizes por todo o corpo. As marcas em meia-lua são o resultado das dentadas dos machos, que as seguram com vigor durante o acasalamento. Algumas fêmeas têm as barbatanas mutiladas nas extremidades. Neste contexto, as regras são simples. Os maiores dirigem a coreografia. Enquanto o golfinho se mantiver à superfície,
tudo fica mais fácil para estes predadores. Saciados, continuam a sua viagem sem fim pelo grande oceano. Por vezes, o almoço pode ser um banquete inesperado. Ao largo da Fonte da Telha, uma baleia anã, morta, deriva à superfície. Chegando de todos os quadrantes, vários tubarões azuis aproveitam mais uma vez esta abundância. Quase todos os exemplares que circulam nesta zona do Atlântico Oriental são fêmeas e animais juvenis. Os machos preferem o Atlântico Ocidental. Raramente são avistados nesta região. Enquanto a carcaça vaguear à superfície, a festa alimentar continua e pode durar semanas. Outras criaturas aproveitam as migalhas, como a palombeta ou este painho, que detecta ligeiros odores a milhas de distância. Muitos tubarões, enfartados, deixam-se ficar, como que a velar o defunto. Mas, se uma baleia anã com 8 metros é um repasto substancial, uma baleia comum com 18 metros pode ser o grande prémio. No início do verão, centenas de golfinhos comuns instalam-se na região, atraídos pela abundância de alimento. Os machos exibem frequentemente a sua condição física. Podem nadar horas, em coreografias e movimentos bem treinados. A atividade sexual dos golfinhos é uma das suas ferramentas de coesão social, não se limitando a uma época do ano. Acasalam regularmente e trocam carícias entre o grupo em elaborados rituais de corte. Um macho, de barriga para cima, coloca-se por baixo da fêmea e sincroniza a natação. Se tudo correr bem, a cópula dura apenas alguns segundos. Quando uma fêmea está receptiva, e há vários pretendentes ao lugar, os machos exibem-se com vigor. A complexa sociedade dos golfinhos necessita constantemente de cimentar alianças e construir novas parcerias. Um grupo de golfinhos riscados mistura-se com os golfinhos comuns. São a segunda espécie de golfinho mais frequente neste território. Centenas de indivíduos partilham as águas transparentes da frente atlântica de Almada. Os golfinhos riscados são mais exibicionistas, executando acrobacias extraordinárias. Prazer e lazer, muitas horas por dia, parece ser o lema destes mamíferos marinhos. A meio do dia, o grupo de golfinhos comuns organiza-se para procurar alimento, tarefa que não será difícil nestas águas costeiras. Aumentam a velocidade e a formação torna-se mais compacta. Esta agitação é facilmente detectada pelas aves marinhas que patrulham o território a partir das alturas. Ao contrário de outros cetáceos, esta espécie só come peixe. E é neste menu que as aves estão interessadas.
Os cardumes de peixe-agulha estão por toda a parte e em grande número. O primeiro ataque é devastador. Hoje, o almoço distribui-se por mais de 2 hectares. Centenas de alcatrazes procuram uma oportunidade para mergulhar do céu sobre a sua presa. As pardelas batem as asas debaixo de água em perseguição dos peixes rodeados de predadores. Grupos de golfinhos encurralam os cardumes contra a superfície. Aves e mamíferos partilham a refeição num festim gigantesco que dura poucos minutos. Desta vez ninguém vai ficar com fome. Peixes e golfinhos procuram organizar-se da melhor forma, mas no meio do caos é o salve-se quem puder. Com os predadores saciados, regressa a calmaria. Após 10 meses de gestação, a barriga destas fêmeas está tão dilatada que elas nem conseguem dobrar-se para mergulhar. No final do verão, dezenas de crias recém-nascidas acompanham as progenitoras. Não medem mais de 90 centímetros de comprimento. Nesta época, grupos de fêmeas e jovens golfinhos afastam-se dos bandos principais, evitando as disputas dos machos nas guerras de poder. Esta mãe e cria são muito raras. Em vez de mostrarem as típicas bandas laterais amarelas, estes animais têm os flancos escuros. Estas mutações genéticas estão ainda pouco estudadas nestas populações. No entanto, todos os anos são avistados machos, fêmeas e crias com esta tonalidade. Durante 2 anos, estas crias serão amamentadas pelas progenitoras. Ao largo da fonte da telha, uma silhueta emerge das profundezas. É a baleia mais esquiva e tímida das águas portuguesas, a baleia anã. Não ultrapassa os 9 metros de comprimento e as suas barbatanas peitorais brancas são inconfundíveis. Apesar de ser a baleia mais comum nesta região, é praticamente uma ilustre desconhecida. É um cetáceo muito reservado. A sua respiração sóbria, rápida e pouco visível passa despercebida, mesmo a olhos bem treinados. Muito discreto, este indivíduo foi um companheiro curioso de muitos encontros, tendo permanecido mais de 1 mês na mesma área. Não são residentes, mas o alimento disponível e o sossego destas águas convida-as a ir ficando por aqui. A megafauna marinha está bem representada neste arco litoral. Raramente são observados e documentados, mas as baleias comuns e os espadartes também habitam nestas águas.
há outros visitantes regulares ainda mais furtivos: as orcas. Durante a primavera e o outono, sobem e descem a costa portuguesa quase sem serem detectadas. No verão, rumam ao Estreito de Gibraltar, onde se alimentam de grandes atuns rabilho. Esta fêmea juvenil revela toda a sua inocência e curiosidade. Com a paisagem protegida da arriba fóssil em pano de fundo, um adulto controla os movimentos do grupo. Mais a sul, a 2 milhas do Cabo Espichel, um gigante marinho desliza junto da superfície. Encontrou uma enorme mancha de plâncton, principalmente copépodes, criaturas do tamanho de grãos de açúcar. Filtrando toneladas de água, esta baleia sardinheira nada em círculos durante horas, atravessando a nuvem de minúsculos animais uma e outra vez. Ao sabor de correntes e marés, este almoço volante pode acabar em jantar ao largo da Fonte da Telha. Este indivíduo é um jovem com cerca de 12 metros de comprimento. Quando atingir a idade adulta, pode chegar aos 20 metros e ultrapassar as 30 toneladas. Gentil e graciosa, esta grande baleia desliza na sopa verde repleta de micro-organismos. Navegadora solitária, migra para norte no verão e regressa às águas mais temperadas do sul no inverno. Como tantas outras criaturas, ficou cativa da fartura das águas do Canhão de Lisboa. Este local funciona como zona de abastecimento em plena autoestrada oceânica. Para os animais pelágicos, a próxima paragem é sempre uma incógnita. E, por segurança, mais vale atestar as reservas de gordura do que passar dificuldades nas próximas semanas. Esta espécie de baleia de barbas pode atingir os 70 anos de idade, se a vida for generosa. Em cada arrasto, com a sua enorme boca, engole milhares de crustáceos bastante nutritivos, podendo comer quase 1 tonelada por dia. Indiferente ao que a rodeia, mantém-se por hora nestas águas calmas e seguras, tirando proveito da sua abundância. Mas há muito mais por descobrir nesta frente atlântica de Almada. Ainda mal conhecemos os grandes oceanos, mas muita da sua vida está em perigo. Um património natural riquíssimo que devemos valorizar e proteger. Porque hoje são muitas as ameaças que pairam sobre este mar. Cabe a cada um de nós, direta ou indiretamente, contribuir para preservar esta biodiversidade. Porque o oceano é apenas um, e o mar da minha terra é também o mar de todas as terras.